Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Cristiane Gonçalves Vieira, mestranda em Administração Pública pela FGV Rio e servidora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Neste episódio, conversamos sobre o artigo Teletrabalho no Setor Público, estabelecendo vínculos para o melhor aproveitamento dos seus benefícios, publicado na última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. No episódio de hoje recebemos Cristiane Gonçalves Vieira, servidora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela UFRJ, especialista em Controle Externo pela FGV e mestranda em Administração Pública também pela FGV. E também, é claro, autora do artigo sobre teletrabalho no setor público para a nossa última edição da revista Cadernos. Cristiane, muito obrigado aí por topar conversar conosco. É um prazer aí ter a sua presença aqui hoje. Maurício, eu que agradeço o convite, muito gentil, e essa oportunidade da gente falar de um tema assim tão importante e tão relevante para a administração pública brasileira, principalmente, né? Com certeza, Cristiane, esse tema sempre foi muito relevante e tem ganhado ainda mais relevância, ainda mais dado aí o contexto em que nós vivemos. Mas para começar, Cristiane, eu queria que você... Eu li o artigo, achei excelente, assim, acho super legal, aí, inclusive recomendo aí a todos os nossos ouvintes que deem uma olhadinha aí, inclusive o link está na descrição. Mas queria que você começasse assim, dando um apanhado geral, Cristiane, sobre as normas aí, porque o artigo ele foca bem nisso, né, nessa evolução normativa, nessas mudanças, e como as normas têm regulado essa questão do teletrabalho. Então eu queria que você começasse por aí, Cristiane. Quais são essas normas? Olha, na verdade, nós temos o que a gente vê é uma hipernormatização do teletrabalho. São mais de 70 normas, pelo menos pelo que eu já consegui pesquisar ao longo dos últimos 2 anos, inclusive dentro de uma outra pesquisa que vem sendo realizada no âmbito da Escola de Contas e Gestão do TCRJ, eu tive a oportunidade de entrar em contato com esses conteúdos normativos, que são, no âmbito do Poder Judiciário, nós temos, cada órgão tem a sua regulamentação, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Ministério Público. Então, a gente tem ali realmente uma miríade de normativos internos administrativos que regulamentam essa atividade, né? Essa forma laboral, né? É o modo de fazer. Na verdade, o teletrabalho nem chega a ser uma nova relação de trabalho, é a mesma relação de trabalho, só que feita em outro ambiente que não o daquela organização. Então, eu destacaria, em termos de normativos, né, uma das primeiras normatizações que nós tivemos foi no âmbito do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, né, do Poder Executivo Federal. E ele começou a regulamentar em 2005, embora essa atividade já fosse vigente, já sem ainda uma normatização interna, desde muito antes. No Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, em 2016, ele promulgou, né, ele expediu uma resolução, a 227 de 2016, regulamentando, e ela serve de base para muitos órgãos do Poder Judiciário. No mesmo sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, com a resolução número 157, já em 2017, que serve de base também para outros tantos órgãos públicos. Então, o grande destaque que eu vejo, né, e até eu coloco isso no artigo, é quanto à instrução normativa, né, do Poder Executivo Federal. Na verdade, no artigo eu falo da instrução normativa de 2018, a número 1, mas ela foi revogada recentemente, depois da publicação do artigo, do envio do artigo,
em julho de 2020, pela instrução número 65. Então, já no período de pandemia, onde a gente já tem ali uma mudança radical do cenário, né, uma crise sanitária, provocando ali o isolamento social, quer dizer, requerendo o isolamento social, o distanciamento e a adoção de medidas pelos órgãos públicos para esse efeito, né, para cuidar melhor, para poder dar conta, né, desse isolamento. Então, colocou o teletrabalho realmente em evidência. Então, esses normativos, eles são administrativos. O que nós não temos ainda é uma discussão ampla no âmbito do poder legislativo, ou seja, os parlamentos não estão discutindo aspectos importantes do teletrabalho. E isso é uma questão interessante também da gente reforçar e da gente dizer. Só Espírito Santo, Paraná e talvez alguns outros estados já estejam regulamentando, né, no âmbito do Poder Legislativo. Uma discussão, né, em termos de, quando a gente fala em democracia, a gente fala em discussão do parlamento, identificação de quais são os principais problemas e melhor regulamentação de pontos que são muito sensíveis ao teletrabalho. Como eu falei, é uma relação de trabalho. Isso implica não só a gestão de pessoas, mas implica princípios que regulamentam a relação de trabalho, princípios constitucionais, como da isonomia, da alteridade, princípios que regulamentam também a ação do gestor público, como o da eficiência. Então, em termos de arcabouço normativo, em termos de normas quanto ao teletrabalho, eu teria esses destaques para fazer. Perfeito, Cristiane. Realmente, muita coisa vem mudando aí, vem sendo atualizada e, sem dúvida, seria interessante ver o Poder Legislativo trazendo algo mais concreto, né? Até para dar uma segurança jurídica, uma transparência, uma clareza sobre essa questão e até uma igualdade aí entre diversos órgãos da administração pública. Porém, tem outra questão, Cristiane, que eu queria levantar, que é algo que acaba voltando aí nas conversas sobre isso, né? As pessoas perguntam, você ainda está de home office, está de teletrabalho, está trabalhando remotamente? E é justamente essa questão do termo. Qual é o termo, assim, mais adequado, ou juridicamente adequado, vamos dizer assim? Tem algum, ou isso é mais do gosto do freguês mesmo? Tem sido um pouco ao gosto do freguês, mas eu acho que as pessoas já encamparam a ideia de que existe o trabalho remoto, né? E o trabalho remoto ele seria um gênero, né? Você trabalhar à distância. O home office é trabalhar em casa, né? Então seria quase uma tradução literal, ou se a gente quiser partir para uma explicação normativa, né? A gente tem a CLT já desde a década de 40, quando ela já nos seus primórdios, né, da CLT, já havia colocado num dos artigos, acho que 83, né, que é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerando este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família. Então, esse é um trecho do dispositivo que eu fiz questão de ler, porque ele é interessante, porque traz essa noção de habitação, quer dizer, o domicílio. Então, esse seria o home office. Não necessariamente trazendo as questões de tecnologia, o uso de tecnologias da informação e de comunicação, que veio com a reforma trabalhista de 2017, né, onde o artigo 75B foi introduzido na CLT, e ali se considera o teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, né, à distância, com a utilização das tecnologias de comunicação e de informação. Então, esse é o elemento trazido para o teletrabalho que o diferencia do home office. No home office, não necessariamente você vai utilizar essas tecnologias. Pode ser um trabalho até, digamos, de tradução, quem faz tradução em casa e aí existe o trabalho, diferenciando do trabalho externo, claro. Existe o trabalhador autônomo, ele não tem o trabalho autônomo é diferente do teletrabalho, e aí nisso sim há uma diferenciação. Mas, em termos de nomenclatura, né, o teletrabalho, em geral, a gente utiliza para designar o uso de tecnologias, a assimilação dessas tecnologias de informação e comunicação. Perfeito, adorei essa resposta, achei super, super completa, porque é interessante como isso sempre tem voltado, e é legal ver uma resposta até técnica para isso.
Eu, particularmente, eu tenho usado mais, assim, trabalho remoto também, assim. No início eu usava mais teletrabalho, depois trabalho remoto, mas porque acho que home office é um negócio meio, né, anglófono demais. Se a gente já tem uma palavra aí em português, eu prefiro usar em português, né, nesse caso específico. Mas também tem uma outra questão que é muito importante, Cristiane, em relação ao teletrabalho, e que também toda hora volta a conversa, é o centro da conversa, é a questão da produtividade, né? Porque tem gente que acha que em casa a pessoa pode render mais, porque, por exemplo, não tem que se deslocar para o trabalho, então não perde tempo no transporte público ou no trânsito. Por outro lado, tem gente que fala, não, mas em casa a pessoa não vai concentrar, ela pode, sei lá, não vai bater ponto. Ou por outro lado, também tem gente que tem filhos, né? E pode ter alguma complicação. Então, como que você vê isso daí? Tem já aí alguns estudos saindo? Ou como que você aborda essa questão da produtividade? O que você acha sobre isso? O teletrabalho pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a produtividade das pessoas, especialmente dos servidores públicos? Eu acho que são questões muito importantes, né? A produtividade, na verdade, quando a gente fala em produtividade, é uma coisa muito subjetiva. A gente quer ver essa produtividade, a gente fala, é um produto, é uma entrega realizada, né? Então, quando a gente fala no setor público, o que é a produtividade, né? É atingir resultados? Eu acho que ponto de partida para a gente entender produtividade no setor público. E aí a gente falando do teletrabalho como uma estratégia de gestão, né? Justamente para a gente atingir melhores resultados dessa organização, entregar um serviço melhor, né, para a sociedade, que é a nossa razão de existir, né? O órgão público ele tem a razão de existir, é uma atividade fim, ele é finalístico, né? A gente não tem ali... Infelizmente, a gente ainda tem a confusão do público com o privado, né? A gente tem uma pecha de patrimonialismo que o nosso querido Raimundo Faoro sabe retratar muito bem naquela obra Os Donos do Poder. É uma leitura fundamental para a gente entender alguns preconceitos sofridos, né? Hoje até pelo servidor público, enfim, uma série de coisas dentro das organizações que ainda perduram. Mas o ponto de partida da gente entender a produtividade dentro de uma organização pública é entender o princípio da eficiência, que ele se desdobra em dois momentos, né? A eficiência pelo aumento da produtividade dos servidores individualmente considerados, que constituem o capital humano da organização, e a eficiência pela redução dos custos operacionais da própria organização, que está mais ligado ao capital estrutural da organização. Eu acho que capital intelectual, capital humano, né, que está ligado ao capital, tem uma ligação com o capital intelectual, que tem ligação com o capital humano, ele se diferencia desse capital estrutural. E eu acho que isso é um entendimento importante para a gente entender quando se adota o teletrabalho com base no princípio da eficiência, que é o que a grande maioria, eu diria quase 100% dos mais de 70 normativos administrativos que regulamentam o teletrabalho no Brasil, eles elencam o princípio da eficiência como norteador, como elemento que fundamenta e justifica o teletrabalho. Então, vamos fazê-lo acontecer na prática, né? Então, essa é a grande questão. O que a gente não vê é esse segundo aspecto, que é a eficiência decorrente da redução de custos, da eliminação, da extinção de postos de trabalho físicos dentro da organização. Porque essa transferência para o meio virtual, ela, na verdade, já acontece. Quantas pessoas chegam no seu trabalho, ligam seu computador e entram no sistema para gerar os seus produtos, gerar seus relatórios, seus pareceres, suas decisões, seja lá o que for que é produzido em termos de, quando a gente fala de teletrabalho, a gente fala de atividade teletrabalhável. O que é teletrabalhável? Aquilo que se pode fazer remotamente, fora, né, das dependências e dentro, né, da tecnologia da informação, com sistemas, com login, logout, e são formas também de controle. Então, a produtividade ela só pode ser vista, a meu ver, né, ela só pode ser estudada adequadamente dentro desses dois aspectos da eficiência. Eu acho que fica um pouco a desejar a questão da redução mesmo de custos. Tem um exemplo que, procurando, né, tentando garimpar esses normativos todos, eu destacaria o da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, que é de 2016, que ele considera
a extinção e a desativação de estações de trabalho das dependências físicas da PGE dentro do seu normativo como instrumento de planejamento, como uma ação de planejamento. Já considera isso. Antes de eu introduzir o teletrabalho, deixa eu ver quantos postos eu posso eliminar. E aí eu tenho aquele velho enxugamento da máquina. E aí a gente conduz para a eficiência. Então, a produtividade, ela está muito vinculada a isso. Se eu já elimino o posto de trabalho, você já tem a assunção de parte dos custos de produção pelo próprio servidor, porque ele está usando a sua luz, está usando a sua máquina, o seu maquinário, ele está fazendo a manutenção dos seus dispositivos de tecnologia que ele utiliza. Eu já tenho toda essa transferência, eu já tenho uma redução de custo, eu já tenho uma produtividade ali inserida, embutida. Então, esse potencial que traz o teletrabalho é justamente isso. Os gestores acordarem para esse aspecto maior, macro, da eficiência, né? Nessas duas dimensões que eu estou trazendo aqui para você. Não sei se me fiz clara e não sei se saiu um pouco do assunto, porque talvez vocês queiram falar, né? E as pessoas querem geralmente falar da produtividade individual. E isso a gente pode até tratar mais tarde. Mas eu queria fazer esse introito, né, essa introdução, para justamente a gente adequar o sentido da produtividade nessa noção de eficiência. Né? Eu acho que é por aí, sim, porque produtividade realmente não muitas vezes, hoje em dia também, se pensa muito na questão do ponto, né? Então, o servidor é muito focado na hora, então o servidor produz mais, quanto mais horas ele passa trabalhando. E isso é meio que uma coisa, talvez, da mentalidade da era industrial, assim, mais, né? Hoje em dia, realmente está mudando. O teletrabalho, de modo geral, né, você nem consegue muito fazer nem a ideia, mas nem se consegue tanto fazer justamente esse controle do ponto, assim, do servidor estar simplesmente disponível. Então, realmente, é uma mudança até cultural. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre isso também. Quais seriam, então, esses desafios, assim, da implementação do teletrabalho? Você acha que é justamente essa mudança cultural, falar para justamente se pensar mais em voltar o serviço público para resultados e não simplesmente por eventual disponibilidade quantitativa de horas ou coisa do tipo? Justamente, você falou bem. O teletrabalho, na verdade, o controle, né, do trabalho do servidor, passando a ser por resultados e pela fixação de metas, ele deixa de ter aquele vínculo com a carga horária, vínculo com a jornada de trabalho, né, a forma de você contabilizar muda, né, muda a cultura. A questão algumas organizações, antes da pandemia, por exemplo, elas já estavam nesse processo de transformação cultural organizacional, né? Já havia um incentivo para que as pessoas trabalhassem até remotamente, enfim. Às vezes você tem até um ambiente mais favorável em casa, um relatório de auditoria. Vai tentar fazer um bom relatório de auditoria, né, dentro, às vezes, do seu setor. Às vezes é aquela falação, aquela coisa, você precisa de concentração, tem pessoas que precisam de um pouco mais de concentração, você não tem, às vezes, um ambiente tão favorável. Então, é claro que o seu produto entregue, o seu relatório, ele vai ter uma qualidade maior, vai ter, seus achados estarão melhor escritos, as suas evidências estarão melhor planejadas para você aplicar as técnicas. Então, quer dizer, tudo isso influencia, né? Então, nesse resultado. E é preciso ser considerado, né? Todas as atividades, na verdade, você tem os processos de trabalho de uma organização, incluem múltiplas atividades e múltiplos atores que vão executar essas atividades com sua diversidade. Então, é um outro ponto importante que surge, o respeito à diversidade. Cada pessoa dentro da organização, ela tem ali as suas habilidades, ela tem, claro, as suas atribuições funcionais, designadas se ocupa um determinado cargo, função, seja ela que título for, ela tem um compromisso, ela é um agente público, então ela tem um compromisso com esse resultado público finalístico. E para isso, né, essas metas finalísticas da organização, elas são desdobradas nos individuais, nas metas individuais. Então, o teletrabalho, ele pressupõe a lavratura, né, a pactuação de um termo, né, de um plano de trabalho, plano individual.
Então, esse plano individual vai levar em conta justamente as habilidades, as competências de cada um dentro da organização e vai trazer metas que devem ser razoáveis. O grande problema, e aí eu trago realmente, a meu ver, o grande dilema, é como o gestor, que costuma ter um comportamento, aquelas lideranças um pouco mais autoritárias, que extrapolam a dimensão da subordinação jurídica, extrapolando para outros tipos de subordinação, inclusive do controle e vigilância sobre os corpos. Existe um fetiche aí de controle, não está sob a minha vista, então estou vendo que ele está trabalhando. Ele pode estar ali arrastando o mouse o tempo todo, mas ele está ali cumprindo a jornada de trabalho, está sob a minha vista, sob a minha égide, então está tudo certo, ele está trabalhando. Romper com essa cultura é algo muito difícil, né? Então é preciso, perpassa realmente uma reformulação das lideranças dentro da organização. Os gestores, eles precisam estar atentos, né, que existem outras formas, ainda mais agora também quando a gente fala de gestão por desempenho, né? Então, quer dizer, como é que você vai mensurar e comparar desempenho entre pessoas diferentes, que realizam eventualmente atividades diferentes, de complexidades diferentes, né? A diversidade, ela é importante nesse ambiente organizacional e é um desafio. A pandemia trouxe à tona, colocou, né? Olha, compulsório, deixou de ser faculdade o teletrabalho, agora é compulsório, precisamos de um distanciamento, isso é uma questão sanitária. E então, criou-se o dilema, puxa, mas agora como é que eu vou controlar? E se a gente olhar todos os jornais, as notícias durante a pandemia, existem muitos tribunais que divulgaram nos seus sítios oficiais, né, pela lei de transparência, ele precisa divulgar suas ações, seus resultados, e eles divulgaram um aumento de produtividade, inclusive quando comparado com o período não pandemia, um período de normalidade, né? Então, quer dizer, o que é bom? Então, me parece que aquele modelo antigo de controle de jornada, controle de horas, homem-hora, né, aquela coisa, isso aí me parece que ficou para trás, ou deveria ficar. Então, a gente precisa cuidar para que isso não volte, né, num período que, né, no pós-pandemia, né, no pós-pandemia a gente vai ter o quê? Um novo normal. E o que se espera é que esse novo normal, ele agregue todo esse aprendizado, né, que foi introduzido aí com a pandemia, trouxe um lado positivo, né, que é dessa valorização do trabalho e da confiança no servidor, né, restabelecimento de uma confiança. O servidor, o princípio da desconfiança muitas vezes impera nas organizações. E é uma coisa muito ruim, porque isso engessa, né, isso deixa a pessoa desmotivada e faz adoecer. Há pesquisas que mostram esse nível de adoecimento mental, né, transtornos mentais comuns que são ocasionados pela pressão, pelo aumento, pela sanção daquela história da meta majorada. Se você produz 10% presencialmente, agora a sua meta é mais 20%, mais 30%, então você tem que fazer entregas cada vez maiores, só pelo fato de você estar em outro lugar, realizando o mesmo trabalho, muitas vezes de melhor qualidade, entregando até mais naturalmente. Não precisaria, né, daquela majoração imposta, né, fazendo com que as pessoas trabalhem mais. As pesquisas também mostram que alguns servidores já estão sobrecarregados e estão até mesmo adoecendo, até querendo voltar, né, para o presencial. Então, são esses aspectos que eu destaco. Então, falando nisso, Cristiane, você comentou muito aí da pandemia, dos impactos da pandemia, que realmente foram enormes, né? Foi um choque, né? Porque jogou todo mundo para um trabalho remoto forçadamente. E aí, justamente, no seu artigo, você fala um pouco sobre isso, né? E eu queria que você explorasse um aspecto que eu tenho considerado aqui, acho que todos nós, né? Os impactos da pandemia, porque assim, a pandemia veio, mas ela vai. Agora, e o teletrabalho como algo tão corriqueiro, né? Porque virou a norma, até majoritário em muitas áreas, né? Então, como você acha que vai ficar esse impacto da pandemia? Ele foi temporário, de curto prazo, ou tem coisas aí que vieram para ficar? Como diria um poeta, né?
a utopia é algo que está no horizonte, né? Então, assim, eu vejo o teletrabalho como uma regra, né? E aí a exceção seria o trabalho presencial. Isso numa utopia, sou eu que estou dizendo. Mas, enfim, é claro que existe um perfil para o teletrabalho, existem indivíduos, né, e a gente tem que considerar as pessoas individualmente, que não têm o perfil, não conseguem se concentrar em casa, tem família. A pandemia, na verdade, jogou as pessoas dentro de casa, porque aí a gente não pode nem sair, né? Então é outra história, né? É uma situação atípica, totalmente... não dá para a gente se pautar, né, pelos os impactos da pandemia, né, no sucesso ou não do teletrabalho, não é por aí. Mas uma coisa é certa, as organizações, elas estão produzindo mais, né? Isso é um fato. Isso é algo que tem sido divulgado, tem sido comprovado com o número de decisões proferidas pelo judiciário, número de sessões virtuais, né, teleconferências, né, quer dizer, então aquela ideia de que a reunião é interessante, todo mundo junto, aí toma um café, começa a falar da vida. Uma reunião presencial às vezes rende muito menos do que uma reunião virtual. Você é mais objetivo, costuma ser mais objetivo. Né? Então, tendo as CNTP, né, nas condições tecnológicas adequadas, uma boa internet, um bom dispositivo, você consegue atuar muito bem, né, tranquilamente. Então, a pandemia, ela descortinou isso, ela trouxe à tona essas possibilidades e fica no setor público o cuidado para quê? O que a gente vai fazer no pós-pandemia? O teletrabalho vai perdurar? A meu ver, ele deveria ser a regra, passar a ser a regra para aquelas atividades, eu repiso isso, para aquelas atividades passíveis de serem executadas fora daquele ambiente de trabalho. Não estou falando de profissionais de saúde, profissionais da educação, e aí a gente tem o modelo híbrido, quer dizer, existem vários modelos de teletrabalho, né? Tem o modelo híbrido, a gente pode ter uma parte presencial, uma parte da jornada você cumpre presencialmente, uma outra parte você cumpre de forma remota. Então, existem várias modelagens possíveis para o exercício desse teletrabalho como realmente uma referência de estratégia laboral que funciona, que traz produtividade e qualidade de vida para quem tem o perfil para executar essa atividade. Então, esse seria um horizonte um pouco mais... Talvez os meus filhos vejam isso, eu tenho 2 adolescentes, e quem sabe, eu acredito que eles vejam isso mais para o futuro. Por agora, eu acho um pouco difícil em função desses entraves, culturas organizacionais que a gente ainda tem uma pecha muito grande de patrimonialismo, um modelo hiperburocrático, né? Enfim, algumas coisas precisam mudar. É multifatorial, né? Não existe, vai dar certo, não sabemos, vai depender de todos esses fatores. Perfeito, perfeito. Eu acho que realmente a gente está num processo de mudança, assim. Sempre estamos, mas agora eu acho que talvez até mais intensa ou mais marcante de certa forma, e realmente vamos tentar lidar com essa mudança da melhor forma possível para que a gente consiga também um serviço público mais eficiente. E, Cristiano, então eu queria só abordar um último ponto, porque eu acho que está lá no seu artigo, é o último ponto ali que você coloca no artigo também, que é uma análise aí da área de auditoria governamental, que é a nossa área aí, né? Nós como servidores de tribunais de contas, né? Como que tem se dado essa questão do teletrabalho na auditoria governamental? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? É interessante porque me parece que a auditoria, ela já é um processo de trabalho, né? É um processo de trabalho mapeável, mais fácil da gente mapear, porque a gente tem aquelas 3 fases, né? Planejamento, execução e relatório. E para cada fase da auditoria, nós temos produtos palpáveis, que são as matrizes, matriz de planejamento, matriz de achados, matriz de responsabilização, ou documentos. Eu estou dizendo esses nomes, mas na verdade a gente produz documentação da auditoria relacionada a todo o trabalho feito. Então são produtos, são técnicas aplicadas, roteiros de entrevista, roteiros de questionários. E todos esses roteiros, eles têm uma forma de você aferir e avaliar
a qualidade desses roteiros, né? Não é uma questão de avaliação quantitativa. Eu produzi 30 matrizes de planejamento. Essa não vai ser a minha produtividade em auditoria. Vai ser, a minha matriz de planejamento abordou as questões corretamente, fez uma abordagem relevante, né, daquele programa auditado, daquela despesa pública que está sendo fiscalizada, né? Então, ali você tem elementos. E o TCU, ele tem diversos, Tribunal de Contas da União, ele já produziu uma série de roteiros e instrumentos de avaliação que são amplamente utilizados pelos tribunais de contas brasileiros, né? São elementos de avaliação desses roteiros de planejamento, de execução, documentações produzidas na auditoria, que são avaliáveis através de critérios objetivos. Então, aquela avaliação ela deixa de ser subjetiva ou só quantitativa, passa a ser uma avaliação qualitativa, mas de forma objetiva, com critérios ali estabelecidos. Um checklist que vai te dar uma pontuação final, que vai te dar o valor daquele teu documento, daquele teu produto de trabalho, né? Aquela força de trabalho foi utilizada para produzir determinado relatório e produziu com qualidade e tal. Então, ali você vai ter o desempenho, vai ter como aferir. Então, a meu ver, a auditoria governamental ela é um campo muito promissor para a introdução desse teletrabalho. Diferenciando, claro, do trabalho externo, quando você precisa realmente estar em contato com o jurisdicionado, não só por videoconferência, porque aí nesse caso é teletrabalho, né? Você está ali fazendo uma entrevista por videoconferência, você está realizando através do teletrabalho. Mas se você precisa fazer uma observação em loco, aí não. Será um teletrabalho modelo híbrido, né? Onde você vai ter uma parte presencial, uma parte teletrabalhável, né? Daquela atividade da auditoria desempenhada. Então, essa foi a proposta, né, do artigo, também trazer essa visão da possibilidade, né, para quem acha que não dá, porque é trabalho externo na integralidade. Eu diria que não. Eu diria que é um trabalho que tem uma parte que é realizada externamente e tem uma parte que pode ser uma atividade desempenhada por teletrabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E está sendo desempenhada ainda, né? Porque realmente, do ano passado para cá, a gente vê como... A gente já tinha aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo uma normatização do teletrabalho. E o pessoal que atua diretamente na fiscalização, nas auditorias e tal, já fazia. E agora a gente está fazendo ainda mais. Então eu acho que realmente esse choque serve para a gente refletir sobre como fazer também, não só mais, mas também melhor. Então, realmente é plenamente possível. E ainda mais, e sonhar também com melhorias, não é, Cristiane, como você mesma falou. Mas é isso, foi muito boa essa conversa, a gente está estourando aí nosso tempo, desculpa aí também tomar tanto do seu tempo aí, Cristiane, mas obrigado pela conversa, obrigado pelo artigo, ambos excelentes, então queria te agradecer e dizer que para todos os ouvintes que o artigo está na descrição, então deem uma olhada no artigo completo, na edição da revista completa. E novamente, muito obrigado aí, Cristiane. Olha, eu que agradeço, Maurício, essa oportunidade, né? E estou à disposição, né, para a gente conversar um pouco mais sobre esse e outros temas também que forem interessantes aí para a nossa área, para a gente melhorar o setor público de um modo geral e a gente dar mais incentivo, né, para os servidores. Acho que a gente está carecendo um pouco desse incentivo, né? Infelizmente, o que a gente vê algumas questões, alguns preconceitos, e a gente precisa atuar com competência, né, apresentando novas formas aí de gestão que funcionem e deem resultado. Obrigada, valeu mesmo.